Olá, querido. Paz, Deus abençoe. Ei, eu estou num tempo de oração, clamando a Deus por nós, e parei um pouco para falar de integralidade. Integralidade é o nosso projeto para nós nos discutirmos como gente. Porque normalmente nós olhamos uns para os outros pelos títulos e não pela essência. Analisamos sempre uns aos outros como líderes, pais, empresários, empreendedores, pastores, pastoras, mães, mulheres de negócio. Mas existe em nós algo que é nosso. Na verdade não é nosso. Somos nós. É a nossa essência. Antes de qualquer título, nós somos alma. E no Integralidade a gente conversa sobre esse aspecto. O aspecto alma. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Como você se vê? Como você se enxerga? O que você pensa de você? Eu quero iniciar no Integralidade de hoje, iniciar uma série de reflexões de integralidade, falando sobre vencendo gigantes. Vamos identificar os nossos gigantes? E aí eu quero fazer uma introdução baseado em Davi. Quando em 1 Samuel capítulo 17, Davi decide ir guerrear contra Golias, ainda muito jovem, a Bíblia nos mostra que Davi já tinha uma certa experiência de batalha contra leões e ursos. E é muito interessante observar que vencer Golias não encerrou as batalhas de Davi contra os gigantes. Lá na frente, no segundo livro de Samuel, capítulo 21, existem 4 outros gigantes de Gate e que queriam matar a Davi. Então, às vezes, vencemos um gigante e até acreditamos que o assunto está resolvido, mas existem outros gigantes esperando o momento certo. Então, vamos identificar os nossos gigantes. Mas antes, eu quero falar com você sobre os 3 adversários que Davi precisou enfrentar, que são os nossos, são os mesmos adversários. Quando ele conversa com Saul, o rei de Israel, e Saul diz para ele: você é um menino, uma criança, e você não pode ir guerrear contra ele, porque ele é um guerreiro desde a sua juventude. E Davi diz: eu pastoreava as ovelhas do meu pai, veio um leão e arrebatou um dos cordeiros, e eu fui contra ele, o matei e salvei o cordeiro. Em outra ocasião, o rei, veio um urso que arrebatou um cordeiro do rebanho, e eu lhe atirei pedras e salvei o cordeiro. Então Davi está revelando para nós os 3 grandes inimigos da nossa jornada de alma: o leão, o urso e o gigante. Quem é o leão? Quem é o urso? Quem são os gigantes? Bom, no Integralidade eu quero lhe pontuar que, à luz da Bíblia, Satanás é retratado como um leão. O leão vive em derredor, o diabo vive em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se nós extrairmos experiências de homens na Bíblia que precisaram lidar com leões, nós vamos aprender algumas lições. Por exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 7, capítulo 13, perdão. Um profeta vai a Judá a profetizar contra o altar de Judá.
E o Senhor disse para ele: não comerás pão, nem beberás água naquele lugar. E Deus honrou o ministério e a ida do profeta a Judá. Mas apareceu a ele outro profeta e disse: o Senhor também me apareceu e disse para que tu venhas comigo na minha casa. E a Bíblia diz que o profeta foi, comeu pão, bebeu água, e enquanto ele estava comendo, o profeta que o fez desviar da vontade de Deus disse: porque quebrastes a ordem do Senhor, tu não tornarás ao teu lugar. E a Bíblia diz que na volta para casa, um leão o encontrou e o matou. Primeira lição que você aprende sobre lidar com leões é que o leão só te encontra no caminho e te mata se você estiver fora do caminho que Deus te determinou trilhar. Sempre que Deus te der uma ordem, não aceite segunda ordem se ela também não vier direta de Deus. Se Deus disse algo a você, se Deus deu uma ordem direta a você, Ele não vai mudar esta ordem usando outra pessoa. Ele vai falar novamente com você. Um outro homem que precisou lidar com o leão foi Sansão. A caminho de Timnat, a Bíblia diz que um filho de leão atacou a Sansão. O interessante é que os estudiosos dizem que os leões estudam a sua presa, analisam a sua vítima. E o texto também diz que os pais de Sansão, já velhos, iam na frente. Se o leão analisa a sua presa, seria muito mais fácil ter atacado aos pais de Sansão do que a Sansão. Mas aí vem mais uma lição que eu e você precisamos aprender. Satanás tem alvo definido. Sempre que ele ataca, ele tem o propósito de atingir alguém que é parte de um plano específico de Deus. O diabo não age aleatoriamente, ele não trabalha de maneira enlouquecida sem saber o que fazer. O reino das trevas não é um ninho de baratas atordoadas por inseticida. O reino das trevas trabalha com planejamento e organização. Então, para vencermos o leão, permanecer no plano de Deus, vigiar sempre com a consciência de que estamos sendo analisados pelo maligno e nunca nos apartarmos da palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Na integralidade de hoje, vamos pensar no segundo animal inimigo que Davi teve que vencer: o urso. Se o leão na Bíblia representa Satanás, o urso quem é? O urso representa a nossa carne, a nossa natureza, os nossos impulsos, e está relacionado nas mais diversas esferas e manifestações dos desejos. A carne é carregada de concupiscência, lascívia, vingança, ódio, amargura, ironias, desprezo. Tudo isso é obra da carne. Se lermos Gálatas capítulo 5, versículo 18, Paulo traz para nós uma relação de obras da carne que estão todas alinhadas com aquilo que é típico da natureza pecaminosa. E isso inclui o partidarismo, divisão, confusão, feitiçarias, idolatria. É preciso tomar conta do urso. É interessante que Davi mata o leão, mas afugenta o urso. Você não pode matar-se, você pode mortificar-se. Você pode vencer a si mesmo. Como? Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, no Integralidade, nós vamos falar sobre esses gigantes, e eu quero concluir sobre o terceiro inimigo que Davi teve que vencer.
Golias. Eu não sei qual é o gigante que você tem que enfrentar. Nós vamos conversar com a nossa alma. No próximo Integralidade, nós vamos começar falando de alguns gigantes. E é interessante que aquilo que pode não ser um gigante para mim, pode vir a ser um gigante para você. Aquilo que eu lido com facilidade, que não consigo entender como a pessoa tem dificuldade com isso aqui, às vezes para você é um grande desafio. Mas nós vamos aprender à luz das Sagradas Escrituras, no Integralidade, que gigantes podem ser vencidos. Deus está conosco. Fica com Deus, fica na paz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Aguarda o próximo Integralidade. Fica na paz de Deus.